Então hoje vamos compartilhar sobre a vida de Noé. O texto base é Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Gênesis capítulo 6. Verso 9. Todo o capítulo 6 é a corrupção do gênero humano. Então, todo ser humano caiu na queda, né? Todo ser foi desfigurado. Isso é o que a gente chama, o que nós chamamos de queda. E aqui em Gênesis 6, Deus começa a reescrever o nosso caminho. Então, Gênesis 6, a partir do versículo 9, que leio assim, ó. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral, faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Irmãos, após a queda, a terra começou a mostrar sinais de descontentamento, né? Dar os seus sinais, o que nós chamamos de cardos e abrolhos. Obrigado, amigo. Ou seja, quando o ser humano ficou corrompido, tudo à sua volta começou a se corromper, e esse sistema falido, entre aspas, passou a produzir as decorrências do pecado. As consequências do homem em pecado começaram a se manifestar. E essas palavras que eu acabei de ler, elas deixam claro a inclinação natural da humanidade para aquilo que é ruim. O que a teologia chama de depravação é uma obstinação para o mal. É quando o ser humano tem como premissa ou primeira energia de vida causar o mal. Isso é depravação, né? É uma distorção, é o contrário da moral. A moral colocada pelo próprio Espírito de Deus dentro de nós, que conduz por um caminho de vida, que é Ele mesmo. O contrário dessa moral seria a depravação. Seria a inclinação da nossa alma àquilo que é ruim, que é errado, aquilo que nos corrompe, aquilo que mata, ou seja, aquilo que é pecado. E qual é o cenário dessa época que eu estou lendo aqui? Morte, separação do homem de Deus. Vê se faz sentido para o nosso tempo hoje. Homicídios, Caim matando Abel e por aí vai. E em meio a esse caos, nasce um homem chamado Noé. Noé, em Gênesis 5:28, vai dizer que ele era um plano, né? Ele é uma possibilidade de Deus se manifestar. Ele era um homem justo. O que é justo? Justo, a palavra é Texedec, né? Que nasce no tempo correto, que
está na posição correta, cronológica, nesse relógio de Deus, Noé nasce no tempo. E esse homem recebe um pedido meio diferente. Digo diferente porque no versículo 14, Deus pede para ele fazer uma arca. Deus pede para ele fazer uma arca. Todo mundo tem noção já aqui, né, do que é uma arca. É um grande barco com 3 andares, com possibilidade de navegação, ou seja, tinha que ser um barco funcional. Tem alguns malucos aí que já reproduziram a arca em tamanho real, né? Dá pra gente ter uma noção do tamanho que era. Mas a ideia era que nessa arca seria colocado um casal de cada espécie como preservação, Noé e sua família. E a profecia pede que ele fizesse esse barco porque iria vir sobre essa humanidade um grande dilúvio. Dilúvio é uma inundação, né? O problema é que nunca havia chovido sobre a terra. Em Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, vai falar que quando Deus precisava aguar a terra, regar a terra, subia uma brisa, né, um vapor de água que molhava a vegetação. Ainda nunca tinha chovido sobre a terra. E Deus pede para esse homem fazer uma arca. E essa arca seria uma preparação para um tempo que algo que nunca aconteceu iria acontecer. Fé é um dos princípios relacionais de Deus com a humanidade. E parece que para Noé teve que ter um pouquinho mais do que o normal para acreditar em algo que Deus pediu. E principalmente algo que nunca tinha acontecido. Eu tenho sinalizado isso, né? Que uma coisa é você ouvir, outra coisa é você obedecer, uma coisa é você conhecer e outra coisa é você obedecer. Ele escuta o que Deus pediu e lá embaixo, no versículo 22, fala assim, ó: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus havia ordenado, assim ele fez. Gênesis 6, 22, assim Noé fez. Gente, eu queria sublinhar nessa manhã essa perspectiva de fé. Versículo 22. Por quê? Noé tinha aproximadamente 500 anos quando Deus pediu ele para fazer uma arca. Onde que está isso? Abre lá, volta uma página. Gênesis 5:32. Gênesis 5:32. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Agora vai para o capítulo 7, versículo 11. 7:11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, a mulher e as mulheres dos seus filhos, e por aí vai. Então, assim, a primeira coisa que eu queria sublinhar é o seguinte: nos parece, quando o texto diz que Noé tinha aproximadamente 500 anos, eu fui um pouquinho mais a fundo. Alguns dizem que ele tinha exatamente 480 anos. Mas vamos ficar com essa estimativa: 500 anos. Noé se manteve em algo que Deus falou 100 anos, no mínimo 100 anos, até o que Deus falou se cumprir. Irmãos, não são 100 minutos,
100 dias. Noé ouviu algo de Deus. Deus pediu algo para ele. Ele empenhou a sua vida em cumprir o que Deus falou. Ele gastou energia, ele gastou dinheiro. Ele se manteve naquilo que Deus falou. 100 anos com as pessoas rindo dele, chacoteando dele, achando ele um idiota. Por quê? Para que uma arca se nunca choveu? Até o dia que caiu o primeiro pingo, ele era um idiota. Quanto tempo a gente tem perseverado naquilo que Deus falou? Será que a gente abre mão antes do tempo das coisas que Deus falou? Noé foi tratado como um idiota até que um dia choveu. Imagina as pessoas passando, Diego, e olhando aquele homem trabalhando lá debaixo do sol, dando martelada e fazendo um barco imenso. E as pessoas... Quem seria esse hoje? Quem que seria o Noé no nosso meio? Doido. Interna. E as pessoas rindo. Mas por que você está construindo? Ah, porque Deus falou um negócio. Como é que é? Deus me falou que vai chover. Mas o que é chuva? Porque nunca tinha chovido. Você já imaginou Deus te pedir algo que nunca aconteceu antes? E você precisar perseverar anos naquilo que Deus te pediu, sendo chacoteado pelos outros? E Noé perseverou. Pessoal, essa foi a primeira história de juízo e salvação de Deus sobre a humanidade e sobre a terra. Deus vem, ao longo do tempo, buscando na história redimir o homem caído através de homens que recebem uma nova mentalidade. Homens que recebem uma influência divina e, movidos por fé, se tornam um sinal histórico do reino de Deus que ele vive, que ele está disponível para fazer de novo. São pessoas diferentes do comum. Não é todo mundo. São pessoas diferentes. E eu fui olhar, gente, sabe o que significa a palavra arca? Arca significa tevá, né? Ou terá. Mas a tradução hebraica é algo divino, perfeito e que se completa, que é feito de partes. Pergunta: para ser divino, tem que ter qual natureza? A de Deus. E olha o que fala em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus dá da própria vida dele, ou seja, uma representação, um pedaço dele, para construir algo perfeito, divino. Jesus era divino? Sim, divino. Quem é o mais perfeito? Lá em Hebreus, por exemplo, capítulo 9, vai falar dos sacrifícios feitos pelos sacerdotes da antiga aliança e o novo sacrifício de Deus. Esse, obra perfeita. Jesus e o sacrifício da cruz é um sacrifício perfeito. Por quê? Porque ele não precisa ser refeito. Ele é, uma vez por todas, o sacrifício perfeito. Quem é o único que nos completa? Salmo 24, Salmo 42 vai falar que a corça, que é um animal desértico, quando ela sente cheiro de água a quilômetros, ela consegue correr, ela guarda uma reserva de energia para correr até encontrar aquela água que ela sentiu o cheiro. E ela consegue sentir o cheiro da umidade da água a quilômetros.
E o Salmo 42 fala assim, ó, como suspira, como sente o cheiro, a corça, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quem é o único que nos completa? Parece que a arca, de alguma forma, é um arquétipo, é um exemplo do próprio Deus, do que Ele nos enviou para nos salvar. E eu explico. Na antiga aliança, Deus propôs uma arca e falou para algumas pessoas entrar nessa arca, porque um dia haveria um juízo. E aqueles que entrassem na arca estariam salvos. Estamos juntos? Na nova aliança, Ele propõe uma outra arca, chamada Cristo. Para que aquele que entra em Cristo, quando vier o juízo, eles estejam salvos. É como se a arca fosse um arquétipo, um desenho de quem Cristo é para o nosso tempo. A palavra Noé significa Noa ou Noash, que é descanso. Quem é aquele que nos dá o descanso? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa alma. É como se houvesse um desenho antigo. Para aquela geração, a arca foi uma possibilidade de salvação do juízo vindouro. Hoje, esse juízo, quando eu chamo de juízo, não é para criar um terrorismo no nosso meio e você sair daqui apavorado, não. É para que você saia daqui esperançoso na fé que você tem alimentado. Porque de alguma forma essa fé tem te colocado num lugar chamado Cristo, e aqueles que estão em Cristo serão salvos. Aqueles que perseverarem em fé em Cristo até o fim serão salvos. Quando Noé entrou na arca e fechou a porta, abre lá comigo, Gênesis capítulo 7. Noé entra, Deus fala, Gênesis 7, 10. Olha só, Deus fala assim, Noé, pode entrar com sua família. Noé entra, fecha a porta. Sabe quantos dias demora para cair o primeiro pingo? Leia comigo, 7, 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Deus pede uma coisa para Noé, demora 100 anos para aquilo se concretizar, e ele se mantém fiel. Deus pede para ele uma segunda vez, agora entre, dá uma ordem. Ele entra com a família, fecha com a terra seca, sem chover. E demora 7 dias até que o primeiro pingo caia, até que o juízo venha. Lembra das 7 semanas de Daniel? Juízo, 7 semanas. Dizem alguns que nós estamos na última semana, né, no último intervalo de alguns anos, que é a última semana de Daniel. Parece, irmãos, que imagina essas cenas. Ele entrando com a família, o sol de 40 graus no deserto e as pessoas rindo dele. Lá dentro já tinha um casal de cada animal vivendo. Imagina o cheiro, pessoal. Agradável. Imagina um hotel 5 estrelas. É tipo como é, o cruzeiro do Neymar, né? Tipo isso, igual. E ele entra com a sua família assim, não, ele falou. Quantas vezes a gente está disposto a fazer o que ele falou para fazer, mesmo que isso seja ridículo para outros?
Você está disposto a fazer coisas que as pessoas vão te criticar porque você está fazendo? Ou você importa mais com a opinião das pessoas de fora da arca, e aí talvez você nem construiria uma arca? Entende? Você é movido pela opinião dos que estavam fora da arca ou daquele que te pediu para construir uma arca? Mais vale a aceitação e aprovação das pessoas que estão fora da arca, olhando para Noé, um doido, um louco que ouviu algo supostamente de Deus, para construir uma arca, ainda assim sem chover? Você se importaria mais com a opinião daqueles que estão rindo do lado de fora da arca, ou daquilo que Deus te pediu para fazer? Nós estamos falando de Noé, um homem que se importou mais em obedecer o que Deus pediu para ele, do que com a opinião daqueles que o cercavam. Se você é movido apenas pela opinião alheia, pela pressão da opinião, da grande opinião, da opinião pública, possivelmente você vai ter que negar aquilo que Deus te pediu para obedecer. Se você quer ser aceito por todo mundo, amado por todo mundo, aprovado por todo mundo, cuidado. Em determinado momento Deus pode te pedir algo que vai te colocar em rota de choque, em oposição à grande maioria. E a pergunta é se você vai se manter naquilo que Deus pediu para fazer. Noé se manteve. Noé entrou. E entrou com a sua casa e sua família. 7 dias depois, as pessoas passando, rindo dele, né? Olha lá o louco, com a família lá dentro. Olha o doido, olha o doido. Olha lá o retardado, olha lá o idiota. Aí, opa, que isso? Você já tomou chuva sem camisa correndo na roça? Parece que a chuva cai mais perto, assim. Dá até uns vergão na gente. Parece que está caindo pedra, mas é só a chuva mesmo. Não é assim? Você começa a correr no campo e aquela chuva parece que você está tomando uma surra. As pessoas começam a ouvir o barulho de chuva. Ah, é só uma chuva. Não é para tanto. Um dia, 2 dias, 10 dias chovendo, 20 dias chovendo, 30 dias chovendo. Aí a água já está encostando na arca. Tem gente já tendo que mudar de região. 40 dias chovendo. A arca já se levanta, já sai do lugar que ela estava ancorada. Por quê? Porque o volume de água chegou e matou todo mundo. Só que lá no 10º dia, começou as pessoas passarem de frente da arca e falar: cara, será? Será que eu acredito que esse cara falou? Sabe o que eu fico pensando, Charles? Os amigos, ou os companheiros que talvez Noé falou do que Deus tinha feito nesses 100 anos, e as pessoas não acreditaram. Aí os amigos começam a ver a chuva caindo, agora bate lá na arca. E sabe o que é mais triste? Ele não abriu. Ele não podia abrir. E as pessoas: Noé, me desculpa, você não é um idiota, me perdoa. E a água só levantando. Você já viu alguém morrer afogado? Você já parou para imaginar que o julgamento de idiotice desse homem chamado Noé foi cobrado? E essas pessoas ali em volta da arca pedindo por salvação, agora elas não tinham mais acesso? Na época de Noé, a terra estava um caos. Deus propôs uma arca. Nos nossos dias, nos parece que está um caos. Deus se propõe uma nova arca, chamada Cristo. Da onde você tirou isso, David? Abre lá, Mateus 24. Mateus 24. Termino por aqui. Mateus 24.
Você se move pela opinião alheia, pública, pela maioria, ou por aquilo que Deus te pediu como essência de vida, como sua vocação para ser manifesta na terra? Mateus 24, 37. Quem achou? Diz assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, olha isso, estou lendo em Mateus, hein? Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós podemos ler os sinais. Sim ou não? Sim. E o texto diz que os sinais são dias turbulentos, dias de caos, dias onde há homicídios, onde há linchamento público, opinião alheia, idiotice sendo colocada na conta de cristãos. Se o texto diz que assim será também, ele quer dizer o seguinte: assim irá repetir a cena. A pergunta é: você estará dentro da arca, em Cristo, perseverando naquilo que ele falou? Perceba, há uma ligação profética entre o Noé e a arca, entre Cristo e a sua segunda vinda. Cristo parece que quis utilizar de um aspecto, de uma possibilidade, de um arquétipo de salvação, o dilúvio, a aliança noética e a salvação de uma família. Hoje, o próprio Cristo quer salvar uma família, quer ter para ele um povo que morará, que habitará dentro dele e para sempre com ele, salvo, na sua segunda vinda. Se os últimos dias serão como os dias de Noé, o que a gente precisa hoje? Precisamos de pessoas como Noé. Pessoas que tenham opinião, tenham coragem de sustentar o que Deus pediu, se preocupe menos com a opinião alheia, obedeçam o sentido da sua vocação dada pelo próprio Deus e manifesta um juízo final chamado últimos dias, salvação por meio única e exclusivamente Cristo. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Nos últimos dias vão querer tirar de nós a possibilidade de anunciar a volta de Jesus, o juízo, que um dia todos nós prestaremos contas e a obediência, a perseverança naquilo que Deus falou vai nos colocar lá. Muitos vão chacotear de nós, tipo assim: não, o Diego só vai na igreja agora, né? Todo dia esse negócio de igreja, domingo de manhã igreja, que isso? É a galera fora da arca, não entende, não consegue ler os nossos dias, não consegue ver que o sinal está à porta. E essa arca, por último, essa arca tem muito a ver com a igreja de Jesus. Um lugar onde famílias são acolhidas, conhecem sobre o Deus que salva e encontram salvação por meio da graça de Cristo Jesus. Igreja.
Se o dilúvio viesse hoje, os que você ama, os que estão perto de você, estaria dentro ou fora da arca? Quantas pessoas que você ama hoje, se Jesus voltar, você tem certeza que estará com você na eternidade? Quantos vão ficar para trás batendo na arca, pessoal? Chorando, gritando, tentando escalar a arca, né, para subir, porque era feito de madeira cipreste. Eles tentando subir assim, a água só subindo e morreu todo mundo. Eles podem rir de nós, chacotear, mas isso não muda o fim da história. O fim da história é: Cristo voltará. E quando nós avistarmos Ele nos ares, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Cristo. Entende? As pessoas vão olhar para nós e falar assim: agora eu entendi por que vocês iam tanto buscar Jesus, igreja. Então era isso. Era isso. Qual a boa nova para nós fecharmos? Que ainda não aconteceu. E que nós precisamos remir o tempo para aqueles que nós amamos. Comunicar isso explicitamente para as pessoas que amamos. Se você imagina e pensa em alguém que estaria fora hoje da eternidade, fora dessa arca, coloque essa pessoa como alvo, objetivo. Se você de fato ama a sua esposa e quer encontrar com ela na eternidade, deixe ela andar em novidade de vida em Cristo. Faça ela uma mulher edificada, um homem edificado, para estar em Cristo. Não seja pedra de tropeço, pelo contrário, seja alguém que empurra para que isso aconteça. Aquela moça, como é que chama a moça da música, Lídia? Aimee. Aimee é uma moça jovem que participou de um reality, cantou uma música que balançou o Brasil. O presidente foi tocado por uma mensagem profética, de justiça, por meio de um reality, de 5 minutos, acho que, quantos minutos ela cantou? Acho que nem 5, ela cantou só um pedaço da música. Irmãos, sabe quantos membros tem a igreja dela? Chuta. Você sabe, Maurício? Quantos membros? A igreja que ela cresceu? 15. 15 membros. De uma igrejinha de 15 membros, Deus tirou uma Noé e falou: libere uma palavra. E a palavra que ela liberou tocou todos os escalões do país: gospel, governo, polícia, ministério público, tudo por causa de uma palavra liberada na hora certa, no lugar certo, com o dom. Agora, e se ela tivesse negociado o dom dela, a arte dela e a mensagem dela para uma outra música? Tinha acontecido isso? Quantas vezes nós negociamos aquilo que Deus colocou para a gente dizer, para a gente ser contra, para a gente pôr o dedo na ferida, e a gente quer ficar legalzinho com todo mundo. E a gente não comunica aquilo que Deus falou, ela de forma doce, mas certeira. Ela comunicou uma mensagem que tocou o Brasil inteiro em uma semana. Se abriu o Ministério Público, investigação lá, o presidente já foi lá e falou bobagem em cima do que ela falou, mas ele provocou a oposição não, então a gente vai lá para ver. Caravanas de pastores saindo do Brasil inteiro para lá investigar e ver o que pode ser feito lá para ajudar. Organizações internacionais querendo saber o que é isso, para se movimentar. De alguém fruto, perseverante, preservou o seu dom numa comunidade de 15 pessoas e foi lá e liberou uma palavra. Pessoal, a responsabilidade de liberarmos uma palavra não é só do fulano, do ciclano, do profeta.
é de todo aquele que recebe uma mensagem. Deus pode usar você. A comunidade dela tinha 15 pessoas, porque se faz ideia de quantos tem hoje lá no culto? Ou pode ter lá no culto? Quando falarem assim, não, hoje ela vai ministrar o louvor, quantas pessoas vão ter lá? Você sabe, tem ideia? O Instagram dela passou de 100 e poucas pessoas para agora, a hora que eu vi estava 700 mil. Agora já está 1.300.000, 1.300.000 seguidores. Em uma semana, uma mensagem, uma palavra. Quando Deus quer e acha um lugar disponível, com um dom afinado assim, usa-me, Deus. Ele vai lá e... Quantos querem? Quantos têm coragem? Quantos têm coragem de ser ridicularizado por Jesus? Quantos têm coragem de ser chamado de fanático? Alguém tem coragem? Eu tenho coragem. Pode me chamar de fanático. Sou fanático, mas olha, quando eu estiver na eternidade e ver você esmurrando a porta, você vai lembrar que eu te disse, eu te avisei, eu te falei do amor de Jesus, eu manifestei o amor de Jesus na sua vida, eu te falei sobre a salvação nos últimos dias, eu preguei no domingo, dia 25 de fevereiro de 2024, está lá no YouTube, você não viu porque você não quis, mas eu falei para você, arrependa-se dos seus pecados e seja salvo em Jesus Cristo. Eu tenho outras coisas para fazer? Tenho. Noé tinha muita coisa para fazer? Tinha. Mas tem uma preocupação, uma paixão, uma vontade central na minha vida, que faz eu fazer todas as outras coisas. Qual é? Ver Cristo voltar. É isso. Eu estou aqui dando banho nos meninos e estou. Se for hoje... Cara, já vai limpo. Gostaria de ter uma casinha, sabe? Eu tô começando a sonhar com uma casinha assim, construir, fazer uma casinha de madeira e tal. Queria muito ter uma casinha aqui. Essa semana no devocional, eu orando essas coisas, Deus me ajuda a construir uma casinha para minha família e tal. Aí ele falou assim, tá bom, vou te ajudar. Só que é o seguinte, saiba você que você já tem uma casa. Viu? Não esqueça. Se tudo der errado aí, se inclusive o governo tomar a casa que você tem, falando que é fazer obra social, se ele fizer isso, não esqueça. Você tem uma casa. Você tem uma morada eterna, incorruptível. Isso não é lindo? Isso não... Você pode até lutar para ter, porque é gostoso, né? Você ter um espaço para sua cara, pôr o quadro onde você quer. Tudo alugado, você tem que furar para te perguntar. Ah, gente, você quer furar o negócio lá, pô? Não é assim? Mas o que eu queria deixar para vocês, irmãos, era: vamos ter coragem de anunciar, assim como Noé anunciou, a vinda de Jesus. Vai acontecer. Aquele exemplo que é pedagógico, que eu sempre repito ele, lembra? Todo mundo aqui já viu, né? Pode fazer de novo? A gente aprende pela repetição. Exatamente. Judas, Apocalipse, né? Pode fazer? Vocês me perdoam, né? Hã? Só não pode quebrar a Bíblia aqui no meio. Aqui. Irmãos, tudo isso aqui, ó, do lado de cá, tudo isso aqui a gente tem fatos históricos que comprovam que aconteceu, não foi? Sim ou não? Sim. Há mais de milhares de anos estudam o relato bíblico e não tem como dizer que não é verdade. É o único livro que se mantém perpétuo, eternamente, irrefutável, Bíblia Sagrada. Certo? Tudo isso aqui aconteceu. Preciso duvidar que isso aqui vai acontecer?
Tem jeito? Seria lógico suspeitar que é mentira que Jesus vai voltar? É no mínimo irracional o que você fizer. É ilógico. Se você não viver para isso, se você não desejar isso, se você não preparar a sua vida para isso. David, vai ficar cara essa conversa. Talvez. Porque, como eu falei, Noé podia ter 1 milhão de outras coisas para fazer. Mas se Deus pediu para ele focar uma mensagem, ele teve que falar para aquilo talvez não. Isso aqui não dá mais. Mas por que, Noé? Porque agora eu tenho que construir uma arca. Deus me pediu. Gaste tempo com aquilo que você ouviu de Deus. Reveja sua agenda, sabe? Reveja seus seguidores. Reveja com o que você gasta tempo. Reveja as pessoas que têm seu coração. Reveja a sua necessidade de ser aprovado pela multidão de pessoas que te seguem. Reveja. E veja se as suas opiniões centrais de vida estão ligadas com Cristo, com a sua volta, com o seu reino eterno. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo. Amém. Se essa fosse minha última mensagem da vida, que todos nós sejamos encontrados no grande dia, aptos ao olhar de Jesus. Eu estou perto de fazer 12 anos de casado, né? Bem casado. Eu falei aqui no começo desse dia que eu me desconectei de mim, da minha esposa, da minha família e da comunidade, né? Então, para quem está do lado, uma esposa assim, não é fácil não, fala sério. E ela lá. Sabe por quê? Porque enquanto a gente brigar para ficar junto, é porque tem amor. Não é? Imagina a Ludmila chegando pro Diego e falando assim, não vou nem brigar mais. Tanto faz, faça o que você quiser. É alguém que já abriu mão. Agora, se ela ficar no pé dele, assim, não, isso aqui eu não aceito, mas você vai ter aquela... É porque tem o que por trás disso? Um quer ficar com o outro. Sim ou não? Como eu disse, talvez foi difícil aquele tempo, mas a gente lutou para um melhorar o outro e chegarmos aqui. 12 anos. Não é casamento de tanto faz, né? Casamento mesmo. Tem tudo aquilo que tem que ter. Brigas, conversas acaloradas, melhor dizendo. Opiniões contrárias. Hoje um abre mais mão um pouquinho, o outro abre mão um pouco. Não é isso? Vida real. Só que nós temos uma agenda. E a nossa agenda é Cristo. Quem me chamou para ter uma família não é uma ideia minha. Foi Cristo. Eu vou prestar conta da minha esposa para Cristo. Entendeu? E quando eu casei, eu comecei a falar para me lembrar disso. Quando eu casei, eu me lembro assim, como se fosse ontem, eu estava lá, tinha muitos irmãos aqui que estavam lá também, o Bruno estava lá, quem mais estava lá? Bruno, Lídia, acho que é só, né? Tá vendo? Muita gente deixou de brigar comigo. Mas quando a Rebeca, ela estava lá, eu não vi ela no dia, né? Assim, casamento, aí ela virou assim. Quando ela virou, e eu vi ela vestida de noiva, é um negócio que acontece, não é um negócio? Dá uma tremida, sim ou não? E o porquê que a gente treme? Por que a gente treme, gente? Fala aí, me ajuda. Responsabilidade, por que mais? Porque ela é bonita, né? É o dia que ela fica mais bonita, né? Não tem jeito. E aí o nosso olhar, em algum momento, toca o olhar daquela pessoa que você está escolhendo viver o resto da vida, certo? Aquilo mexe com a gente, sim ou não? Agora imagina o dia que Jesus voltar
e a gente olhar nos olhos daquele que a gente vai viver o resto da nossa vida. Como que vai ser isso? Entende? Vai ser um negócio assim, uau! Vai ser maravilhoso. E é isso que deve manter aceso no nosso coração, essa paixão, sabe? Essa vontade de ver os olhos de Jesus. Eu imagino que ele vai ser muito parecido com aquele lá do filme de Paixão de Cristo. Se eu ver aquele cara na rua, é perigoso abraçar ele e achar que ele é Jesus mesmo. Acho que você é Jesus mesmo. Mas essa é a paixão que eu quero buscar e viver, e por isso eu quero manter a minha família, né? Ter a família olhando para Jesus. Servir a igreja, sabe por quê? Porque ele está vindo buscar uma noiva. Então a igreja não é uma ideia minha, é dele. E eu quero servir a noiva dele. E é isso que eu quero que vocês também persigam. Sabe para quê? Para a gente continuar se encontrando lá segunda, terça, quarta, quinta. Entendeu? Vamos sonhar com isso? Entendeu, Charles? Imagina lá na eternidade, beleza? Eu acordo lá de manhã, nem sei se eu vou dormir, mas eu acordo e estou lá preparando o café. O Charles passa de frente à minha morada, minha casa. Ó, o cheiro tá bom, opa! Lembra lá quando nós tomávamos café lá na... Entra aí. Talvez nem vai precisar de andar, né? Vai voando, passa pela janela, assim. É bom sonhar com isso. Sabe por quê? Porque as pessoas que a gente mais ama, a gente deveria se preocupar em ter ações para que elas estejam conosco lá, eternamente. Amém? Amém. Pai, obrigado. Obrigado por esse homem chamado Noé, pela obediência dele que tanto nos ensina, e também pelo homem chamado Jesus Cristo. O homem Deus, 100% homem, 100% Deus, que veio nos abrir uma possibilidade de salvação para nós e para nossa casa. Obrigado por isso, e que essa manhã seja uma manhã especial, para a gente guardar essa mensagem no coração e continuamente buscar como paixão de vida esse grande dia, esse dia da sua volta, esse dia onde tudo vai fazer sentido. Eu abençoo os meus irmãos para não se limitarem mediante a pressão da opinião alheia. Pelo contrário, que eles sejam como Aimee, honestos com a mensagem que Deus os revelou. Que eles comuniquem pontualmente, que a mensagem deles cause um abalo, em nome de Jesus. Amém. Pega esses meninos nossos também, Jesus, pelo laço. Alcance o coração deles, para que eles sejam nossos melhores discípulos. Que a gente possa enviar eles para essa nação, iluminar áreas que aparentemente já se corromperam 100%. Quem sabe no nosso meio temos Aimee, temos o próximo presidente do país, temos os próximos governadores, temos as próximas educadoras que vão manifestar a tua justiça. Em nome de Jesus, faz isso no nosso nome. Amém? Deus te abençoe.